Olá a todos, meu nome é André Fauri, eu sou CEO e fundador da Gameplan e é um prazer receber vocês nesse bate-papo sobre gamificação em jogos sérios. A ideia aqui é a gente trazer uma série de informações sobre esse assunto, que é um assunto bastante debatido, é um assunto muito importante para a nossa indústria, e também de onde muitos dos nossos estúdios têm tirado aí o seu sustento, exatamente porque são técnicas e tecnologias que estão muito em voga. Eu vou estar aqui conversando com vocês, eu vou chamar um colega meu da Gameplan para bater esse papo, mas eu queria só avisar vocês que não, na verdade socorro, onde está o negócio? Aqui, não, aqui, tem um QR Code, eu sou meio ruim de lugar, tá? Tem um QR Code aqui, que se vocês quiserem usar a câmera dos seus celulares, tem todas as informações sobre a Gameplan, tem o nosso site, tem o nosso blog, que é muito bacana, tem muita informação, inclusive sobre gamificação em jogos sérios, então vale a pena dar uma espiada lá, é só você pegar o QR Code com a sua câmera e clicar no link que vai aparecer, tá bom? Então, vou chamar aqui para o nosso bate-papo aqui o Arisson Uchoa. O Arisson, seja bem-vindo, Arisson. Olá, e aí, gente, tudo bom? Bom, fazendo as apresentações rapidinho, meu nome é Arisson Shoa, eu sou Head of Office da Gameplan, escritório aqui de Fortaleza, do ladinho. Então, é muito bom estar participando do evento com a galera do Rio Grande do Norte. A gente tem uma proximidade muito grande, um carinho muito grande por todo mundo da comunidade do Pong, enfim. E vamos tocar esse assunto. Eu acho que é um assunto super relevante para ser discutido para quem está começando a desenvolver jogos e ainda não entende direito como entrar no mercado e, enfim, ser sustentável. Para quem já desenvolve jogos e está buscando novas alternativas para os modelos de negócio das empresas. Para as pessoas que não têm a ver com desenvolvimento de jogos, são empresários, enfim, mas querem entender um pouco mais do potencial do setor para trabalharem em conjunto. Então, acho que isso é um assunto bastante transversal e ele é bastante interessante da gente discutir e poder trocar ideia. Sem dúvida nenhuma. É um assunto extraordinário e que dá muito pano para manga, na verdade. Dá para conversar, dá para fazer um evento só sobre isso. Na verdade, já teve esse ano um evento só sobre isso, na FIEC no Ceará, um evento só sobre gamificação, para apresentar o que é gamificação para empresas, para indústrias, empresas grandes de serviços, indústria. Então, fica aí de repente, uma dica para uma próxima parceria aí do Pong com o Sebrae, um evento só sobre gamificação. Mas aqui no GoRN a gente vai falar um pouco sobre a parte mais geral, sobre a parte mais de diferenciação. E se você está começando a desenvolver jogos, de repente essa seja uma das portas aí de entrada para a nossa indústria. E é uma porta bastante rentável. É uma porta que tem aí uma demanda gigantesca na indústria como um todo, né? Então, vamos começar. Vou falar aqui uma máxima, né, desse mundo de gamificação e jogos sérios, né? E aí eu vou pedir para o Arisson comentar. Arisson, o que você tem a me dizer sobre a famosa máxima gamificar não é fazer joguinho? Essa é ótima. Eu acho que talvez esse seja o maior problema quando a gente discute gamificação, porque gamificação é uma palavra da moda.
Então, da mesma forma como, eu até brinco às vezes, assim, da mesma forma como pastelaria, pizzaria e sushi foi um tempo atrás, gamificação é uma coisa que a galera olha hoje e pensa, ah, não, vamos gamificar, que vai ser uma coisa diferenciada, vai ser uma coisa super interessante de se trabalhar. Mas normalmente não existe um consenso muito grande sobre o que, enfim, sobre o que você quer dizer quando você está falando sobre gamificação, pelo menos quando a gente está falando da perspectiva do cliente. Então, normalmente, quando o cliente chega para trabalhar com um estúdio, para trabalhar com uma empresa, que seja, ele chega com a ideia do, não, eu quero fazer uma gamificação para o meu projeto, não sei o quê, e na cabeça dele eu quero um joguinho para minha empresa, ou eu quero um joguinho para fazer alguma coisa, eu quero um joguinho porque é legal. E isso é complicado, assim, porque gamificação não é fazer jogo, definitivamente não é fazer jogo. A definição, vamos dizer assim, tipo, uma das definições mais tradicionais sobre gamificação que gamificação é inserir elementos lúdicos dentro de um contexto que não é lúdico originalmente. Então, assim, nem gamificação é fazer jogo e nem gamificação é colocar um jogo no meio de alguma coisa. E aí, para isso, a gente tem a definição de jogo sério, que é exatamente o termo serious game, ele se refere a todo jogo que não tem como propósito imediato a questão do entretenimento, a questão da diversão. Dá para, enfim, é aquela discussão que a gente pode ir desde do espectro mais comercial até o espectro mais acadêmico, mas academicamente a gente sempre fala que jogo ela é uma coisa autotélica. Autotélico é um termo que a gente utiliza para explicar coisas que têm um propósito em si mesmo, ele tem um fim em si mesmo. Então, tipo, o jogo ele é uma coisa autocontida. Jogos sérios não. Jogos sérios são uma coisa que tem como objetivo, tem como foco uma coisa externa. Seja o aprendizado, seja transmitir uma ideia, seja comunicar uma marca, qualquer coisa nesse sentido. Então, quando você fala que gamificação, quando a pessoa chega e, tipo, gamificação é fazer jogo? Cara, gamificação não é fazer jogo. Gamificação é você trabalhar elementos de jogos dentro de um contexto diferenciado que normalmente não teria jogo dentro dele. Enquanto que o jogo sério ele já pega esse outro lado. Uma coisa muito interessante que a gente fala é que gamificação, na verdade, é uma metodologia, né? Gamificação é um conjunto de técnicas, metodologias e conhecimento que você aplica a uma determinada a processos, né? Esses processos, eles podem ser, assim, pelo menos pela minha experiência, podem ser de qualquer tipo, né? Eu seria, vamos dizer, é arriscado dizer isso, mas eu diria que praticamente tudo é gamificável, porque a gamificação ela usa, né, os gatilhos, né, ela usa os gatilhos biológicos primários que a gente usa nos jogos. Então, vou reforçar o que a gente estava falando até agora. Não é fazer jogo, mas a gente usa as mesmas técnicas, a mesma teoria dos jogos, né? A gente usa as mesmas dinâmicas, não para fazer um jogo, mas sim para perpetuar, melhorar e disponibilizar estruturas aonde você consiga os mesmos resultados de um jogo, que é imersão, que é engajamento, que é interesse, então aumentar o interesse sobre um determinado assunto, e também cumprir objetivos que normalmente eles são de negócio, né? Então, quando você gamifica algo, você tem um objetivo. O seu objetivo é fazer com que um determinado grupo de pessoas tenha uma maior aderência a a um determinado processo, a um determinado conteúdo, a uma determinada visão de produto que você não conseguiria por métodos tradicionais, né? Então é um passo a mais, né? É você dando um passo a mais no que diz respeito à retenção, né? Daquele grupo de pessoas para aquilo que você quer transmitir, né?
é uma ferramenta, vamos dizer, uma ferramenta de aprendizado, é uma ferramenta de comunicação, mas através de utilizando aí gatilhos lúdicos. Então, então definitivamente você e é uma coisa um pouco doida, então não confundam, mas assim pode ter jogo envolvido, mas não é obrigatoriamente uma das partes do processo. Você pode não ter jogo envolvido. Na verdade, gamificação é tanto uma disciplina separada, né? Tanto é uma coisa separada do desenvolvimento de jogos como um todo, que a gente, enfim, que existe farta literatura em relação à gamificação, e eu já vou dar uma dica aqui. Se você quer se aprofundar sobre o assunto gamificação, se você quer ir além, né, do que da nossa palestra aqui, de outras palestras que vocês veem sobre gamificação, eu recomendo um livro. Eu tenho ele em inglês, tá? Mas ele tem em português, né? O Show, ele tem tradução em português? Ele Eu tem, acho né? que tem. Tenho quase certeza Show. que sim. Eu vou aqui, ó. Vou mostrar aqui na tela. Não sei se o fundo vai deixar. Não Eu vai. confundo também. Aqui, ó. Pronto. Então, este livro aqui, ele é um livro obrigatório, eu diria, para todo mundo que quer se aprofundar no mundo da gamificação, tá? Ele é o livro do Soul, ele é ele é uma bíblia mesmo, eu até queria que você comentasse um pouco, Alisson, porque ele fala, o livro se chama, né, gamificação, né, execução de gamificação além de pontos, conquistas e rankings, né? O Traduzindo, famoso fazendo uma tradução PBL. livre aqui, né? O famoso PBL, né? Então, BPL. Então, eu queria que você comentasse um pouco por que a gamificação é isso, é você ir além dessa sigla que a gente chama de PBL, né? Que é Points, Badges and Leaderboards. Não, sem problema. Eu acho que aí acho que dá para comentar isso, dá para explorar um pouquinho sobre as coisas que o Kaicho faz, não só ele, assim, mas talvez até fazer um paralelo para os desenvolvedores que não têm tanta familiaridade com gamificação. O primeiro ponto é que, normalmente, quando a gente tem uma visão sobre o que é gamificar uma coisa, quando a gente puxa, não vou nem chamar de gamificação tradicional, mas quando a gente puxa de quem normalmente a gente vê fazendo gamificação, que são pessoas mais ligadas à área da pedagogia, são pessoas mais ligadas à área da comunicação tradicional ou da área da educação, pelo menos isso quando você está na universidade é uma coisa muito comum. As formas de motivar as pessoas, e gamificação tem tudo a ver com isso. Quando você fala sobre gamificação ser uma disciplina separada, é literalmente isso. Gamificação é design motivacional. Design motivacional é uma especificidade do design que trabalha com como motivar pessoas a fazer o que você quer, basicamente, ou que elas tenham um determinado comportamento dentro de um sistema que você elaborou. Então, eu tenho até alguns amigos que trabalham com gamificação que eles falam que gamificação é muito próximo de arquitetura e de design de ambientes, porque é muito uma questão de você quer que a pessoa se sinta de determinada forma, que ela se comporte de determinado modo dentro de um contexto. Então, é basicamente a mesma coisa. Mas quando as pessoas elas utilizam essa questão da gamificação em linhas gerais, elas pensam no que imediatamente vem à cabeça delas como elementos que são interessantes de jogos e que engajam pessoas. Então, ranking é legal porque as pessoas elas gostam de se ver dentro de um ranking, ou pontos e medalhas são legais porque as pessoas gostam de receber recompensas, ou elas gostam daqueles awards, elas gostam de receber um tapinha nas costas e tudo mais. Mas isso é complicado e eu acho que o Yukai ele trabalha de uma forma bem interessante sobre isso, porque a questão do design motivacional, a questão que o próprio Yukai Cho trabalha é exatamente explicar que existem gatilhos diferentes a esses gatilhos especificamente. Então, quando a gente fala de PBL, a gente está falando de uma vertical, de uma vertente, do que dentro do que o Yukai Cho trabalha, por exemplo, é Octalysis, que é a estrutura dele de 8 perfis motivacionais diferentes
que você pode atingir em maior ou menor grau em cima dos seus usuários, dos seus jogadores, para fazer com que eles se sintam da forma como você quer. E cada perfil ele demanda determinadas coisas. Então, fazendo um paralelo com o desenvolvimento de jogos, vamos dizer assim, mais tradicional, ou com game studies de forma mais tradicional, o que a Octalysis ela se propõe, que a estrutura que o Yokai-Cho ela se propõe, é muito parecido com o que o Bartle fez com a taxonomia dele. A taxonomia de Bartle é uma estrutura que foi criada para categorizar perfis de jogador dentro de jogos online, dos finados MUDs. E aí ele tem aquela questão do Killer, do Socializer, do Explorer, do Achiever, etc. E esses perfis eles são muito parecidos com o que o Yokai-Cho faz. Então, assim, você entende o seu jogador como ele é um cara que gosta mais de explorar o mundo e entender como é que esse mundo funciona. Ou ele é um cara que gosta de platinar o jogo, então ele quer bater os maiores recordes dentro do jogo. Ou ele é um cara que gosta de ajudar pessoas ou ser agressivo contra pessoas dentro de um determinado contexto de jogo, ou ele é uma pessoa que gosta de interagir. Então, essa é a grande estrutura básica da taxonomia de Bartle na sua primeira versão, que é uma versão que tem só quatro pontos. Mas o Yokai-Cho ele faz basicamente a mesma coisa para a gamificação. Então, ele define outros perfis, obviamente, mas são perfis que eles têm basicamente a mesma função. Então, quando a gente fala de PBL, por exemplo, a gente está falando de um perfil muito específico, que é o perfil de accomplishment, que é o perfil enfim, de conquista, etc. São pessoas que elas gostam de ter aquela visão de que elas estão conquistando coisas, principalmente a parte de medalhas, a parte de pontos, etc. Mas, por outro lado, tem pessoas que evitam isso. Então, por exemplo, existe um outro perfil dentro da estrutura do Octalysis, que é o perfil de avoidance, que é literalmente pessoas que evitam correr riscos, pessoas que não querem essa sensação de competitividade, elas não querem essa sensação de que elas podem perder alguma coisa. Então, existe uma dinâmica, por exemplo, o ranking não é uma dinâmica que atende muito bem essas pessoas. Ou existem pessoas que têm uma tendência para social influence, que é, tipo, eles querem interagir, elas querem compartilhar coisas, elas querem trocar ideia, enfim. E para elas, o ranking não tem nenhum sentido. Elas não se sentem atraídas pelo ranking. Então, a ideia de você ir além do PBL é exatamente você entender que você precisa ter uma visão sobre o que motiva o seu público antes de você propor uma gamificação. Não adianta você simplesmente chegar e dizer, tipo, não, vou colocar um PBL aqui, vai funcionar super bem, porque todo mundo vai ficar super feliz. E aí depois a sua gamificação flopa, e aí você vai colocar a culpa na gamificação. Sendo que, na verdade, não. Assim, tipo, a sua metodologia ela foi falha. E aí, quando a gente fala sobre a aplicação de gamificação, é exatamente isso. É método científico. Na prática, você precisa entender com quem você está lidando, você precisa ter um mapeamento etnográfico, um mapeamento daquele perfil que você está atendendo, para você montar esse gráfico ou essa estrutura motivacional, para você entender, tipo, quais são os principais elementos motivacionais para esse público. São 1, 2, 3 perfis motivacionais específicos que eles querem muito, ou eles querem evitar um outro perfil motivacional, então eu não quero colocar nada sobre isso dentro da minha dinâmica de gamificação. E aí, uma hora que você tem isso estruturado, você consegue aplicar. Aí é basicamente assim, existem formas de você fazer isso de um jeito muito processual. E aí você pode simplesmente pegar cada um desses perfis, correlacionar com mecânicas específicas e executar. Isso, obviamente, falando a grosso modo. Existe N questões e nuances que precisam ser levadas em consideração dentro disso, mas, a grosso modo, é mais ou menos assim, que é uma das possibilidades, obviamente, de você tratar a gamificação. Existem outros métodos para você conseguir gerar essa empatia, para você conseguir entender o público de uma forma mais aprofundada, etc. Mas o Cho, ele tem esse ponto positivo que ele estrutura as coisas de uma forma que é muito compreensível. Então, para quem está querendo começar a trabalhar com gamificação e preferencialmente já tem uma bagagem de jogos, porque isso também é muito importante, gamificação foi um termo que foi apropriado, ele foi ser apropriado por muitas pessoas que não têm bagagem de jogos, e isso gera problemas na execução, no final das contas. Porque aí você aproxima a gamificação de coisas que não têm necessariamente a ver com gamificação, que são mais relacionadas a coaching, que são mais relacionadas a outras formas de você convencer pessoas a fazer coisas.
sendo que a gamificação é uma coisa separada. E ela puxa muito, ela bebe muito do design motivacional, obviamente, mas ela bebe muito do design de jogos, ela bebe muito do UX design, ela bebe muito de outras fontes que jogos utilizam muito amplamente. Então, é muito interessante que, enfim, se você quer começar a trabalhar com gamificação, tem uma bagagem de jogos interessante. E você que já tem essa bagagem de jogos, tem um pouquinho menos de preconceito com gamificação, porque isso também é um ponto que acontece muito. Eu acho que é uma coisa, alguns pontos interessantes aí que eu peguei da sua fala, que eu acho que vale a pena a gente reforçar, né? Então, a primeira coisa que veio à minha cabeça é que, de fato, existe uma hiper simplificação do que seja gamificação, né? E isso especialmente acontece de quem, muitas vezes, de quem está aplicando uma determinada gamificação, de quem é contratado para aplicar uma determinada gamificação, e também isso vem muito de fora da indústria de jogos, o que é absolutamente compreensível. Então, se você está assistindo a gente, você não faz parte da indústria de videogames, do desenvolvimento de jogos, é perfeitamente compreensível, porque existe um pensamento geral, um arquétipo aí, que fala, vamos gamificar, porque se gamificar as pessoas vão ficar mais divertido, se ficar mais divertido, as pessoas vão brincar com aquilo e vão aprender e tudo vai dar certo no final. Isso é uma super simplificação. Exatamente porque é aquilo que o Alisson disse. As pessoas elas não entendem diversão, né? Elas não entendem que aí é outra teoria interessante que vale a pena estudar, que é o estado de flow, né? Elas não chegam naquele momento de prazer e desafio que você está procurando, se você não apertar os botões certos. Então, vou fazer aqui até um paralelo com o filme Divertidamente, da Pixar. Né? Então, eu imagino que todo mundo aqui tenha assistido. Se você não assistiu, assista, porque ele é sensacional. E eles falam ali, eles dão fazem de uma maneira extremamente bonita, eles mostram como as emoções se comportam, né? Como que as emoções se comportam na cabeça das pessoas. E, e você vê que tem um painel de controle enorme, então todas as emoções, é um spoiler, tá? Desculpa. As emoções, elas mexem com a sua mente, né? E tem um painel de controle enorme, um monte de botões. Cada botão daquele é um gatilho. Né? Cada botão daquele é uma coisinha, é uma maneira como você se comporta, é uma lembrança, Então, toda essa construção, ela é muito importante antes de você desenhar a sua gamificação. Então, gamificar qualquer coisa exige estudo prévio. E quando eu falo estudo prévio, não é que eu preciso estudar gamificação para. Não. Estudo prévio sobre o seu usuário. Tá? Então, quem que eu vou impactar com essa gamificação? Então, na medida em que você entende quem você vai impactar com a sua gamificação, é que você está ali, vamos dizer, com as informações necessárias para você desenhar, né, para você fazer o design motivacional, para você fazer o game design, porque gamificação também tem GDD, né, para você fazer o game design document da sua gamificação, de acordo com o público que vai receber aquela gamificação. Então, por isso, por exemplo, aqui na Gameplan, a gente nunca inicia um projeto de gamificação sem fazer o entendimento, sem fazer imersão no público que vai receber aquela gamificação, sem fazer user research, sem fazer pesquisa do usuário, porque a gente precisa dessa etnografia e a gente precisa não só da etnografia, mas também entender quais são os gatilhos, quais são esses perfis motivacionais que a gente precisa atacar para que a gamificação seja um sucesso. Porque senão é como o Alisson falou, não, vamos achar que todo mundo gosta de ranking, né, que é a hipersimplificação da gamificação, né? Então você vai lá, e até tem plataformas de gamificação que são isso. Então você põe lá o teu processo, que bonitinho, tem ranking,
tem uns badgezinhos coloridos, as estrelinhas que você ganha quando você termina de fazer um determinado questionário, tem não sei o que, tal. Tudo isso, inclusive, é fácil do ponto de vista de produção, do ponto de vista de execução, é fácil você fazer um sisteminha como esse, só que esse sisteminha, ele, em 99% dos casos, eu não falo 99%, falo 95% dos casos, ele vai ser um perfil falho. Por quê? Porque o ser humano é muito complexo. Então, a gente está subestimando gravemente a complexidade do ser humano do ponto de vista do que nos motiva e do que nos faz executar coisas, e mais importante, do que faz o nosso cérebro dos motivadores que fazem o nosso cérebro agregar determinadas informações, aprender, né? Então, você ganhar conhecimento. Uma coisa é você mostrar o conhecimento, outra coisa é o conhecimento ser absorvido. E a gamificação, ela vem exatamente para aumentar em múltiplas vezes a capacidade de absorção de conhecimento através das técnicas. É o motivo pelo qual você fica jogando um jogo, seja ele no celular, seja ele no videogame, mas você fica ali horas jogando aquele joguinho de juntar 3 pecinhas, você fica ali horas jogando determinados jogos. Por que você fica ali horas jogando? O que aquilo te faz? Pensa nisso. E aí você fala, puxa, gamificação é isso, só que aplicado a um processo, aplicado a um ganho de conhecimento, a um entendimento de processos, e que pode, e daí você pode largar a mão de um leque gigantesco de formas de fazer isso, que podem ser desde você adaptar um curso que já existe, mas adaptar os textos, adaptar as palavras, adaptar as mecânicas, adaptar as atividades, até mesmo construir um sistema que não necessariamente é um jogo. Tá? E aí, então, acho que a gente tem isso definido. Então, tomar cuidado quando a gente fala de gamificação e procurar, né, especialmente empresas e fornecedores de gamificação que tenham essa experiência. E se você quer se tornar um desses fornecedores, você tem que também ir atrás desse conhecimento de que não é simplesmente você fazer um sisteminha, de você fazer um joguinho que tenha lá um ranking que as coisas vão funcionar. Todo mundo aqui, né, do ponto de vista ético, do ponto de vista da boa-fé, o que a gente quer é o sucesso dos nossos clientes, o que a gente quer é o sucesso das execuções de gamificação. Então, por isso que a gente faz esse alerta, tanto no nível de quem aplica a gamificação, de quem constrói as gamificações, como também de quem contrata as gamificações, para também entender que não é um processo tão simples quanto simplesmente fazer o BPL ali, de você colocar para pontos, badges e ranqueamento, que a coisa vai dar certo magicamente. Não é assim que funciona, é bem mais complexo do que isso. E já que a gente está falando de gamificação, um outro tema que a gente se propôs a abordar aqui na nossa conversa é o tema de jogos sérios. Né? Então, de um lado, a gente tem a gamificação, e eles falam, nem todo jogo, né, nem toda gamificação vira um jogo. Na verdade, poucas gamificações viram jogo, tá? Para ser bem sincero. São poucas as gamificações que viram jogo. Mas quando elas viram jogo e, apesar dele ter os elementos de game design tradicionais, o objetivo dele foge do entretenimento. Ele é mais do que um jogo, ele é mais do que uma forma de entreter. Ele é uma forma de transmitir e agregar conhecimento. Então, eu vou pedir para o Arisson aqui ajudar a gente a entender como que é essa transição
do que é gamificação para o que é jogo sério. Você consegue fazer essa jornada com a gente? Explicar quando uma coisa é gamificação e quando uma coisa é jogo sério, quando uma coisa se transforma na outra? Porque a gente ouve isso tudo misturado, né? Ah, não, é gamificação, jogo sério, é banana, maçã, salada de fruta, não, vai um chantilly aí. E aí vira uma bagunça danada. E eu vejo isso muito uma dificuldade de dividir as coisas em todos os níveis. Desde empresas que querem aplicar essas metodologias, até mesmo estúdios que querem até entender e oferecer isso e acabam, tá, mas eu vou fazer uma gamificação, eu vou fazer um jogo sério, eu vou fazer as duas coisas, como é que é isso, Alisson? Então, assim, a diferença entre gamificação e jogo sério não deveria ser uma coisa tão complexa assim, porque, como a gente levantou, gamificação não é jogo. Então, se o jogo sério é um jogo, já existe uma grande diferença por parte disso. Assim. Então, como a gente tinha comentado no começo, o jogo sério ele é muito mais voltado para essa questão de ser um jogo de fato, mas com propostas além da parte de entretenimento. Enquanto a gamificação não, a gamificação insere um elemento aqui, outro ali de jogo, mas dentro de um processo que não é um jogo. A tomada de decisão por um ou outro é sempre uma coisa muito complexa. Então, assim, quando é que cabe uma gamificação, quando é que cabe um jogo sério? Como a gamificação, ela normalmente insere elementos de jogo dentro de um contexto que não é de jogo, se você precisa desse contexto lá, se você precisa desse contexto originalmente, o que vai acontecer normalmente é que ou você vai ter uma gamificação, ou você vai ter uma gamificação com um jogo sério envolvido. Então, dando exemplos mais objetivos. Se você está, por exemplo, fazendo a gamificação de um processo industrial, você não pode mudar o processo industrial. O processo industrial está lá, ele precisa ser seguido passo a passo para que o resultado final ele seja aquilo que você está esperando, mas ao mesmo tempo você precisa tornar ele mais interessante. E aí, enfim, eu prefiro até utilizar essa palavra, interessante, do que divertido, porque divertido é uma coisa muito, assim, divertido para quem, no final das contas, o que é diversão, etc. Interessante é algo que gera interesse para uma determinada pessoa. Então, assim, você tem que tornar aquilo interessante para as pessoas que estão dentro do teu perfil motivacional. Beleza. Então, nesse caso, você tem uma gamificação. Você vai ter que inserir elementos lúdicos dentro de um contexto que não é lúdico. Você não vai poder, por exemplo, criar um jogo de computador ou um jogo para celular, etc., para o processo industrial daquela fábrica. Porque você não vai poder tirar esse cara da linha de produção. A mesma coisa para você... Aí, beleza, esse é um extremo. Aí a gente tem o meio termo, que é, por exemplo, quero gamificar um curso, ou alguma coisa nesse sentido. Você pode gamificar um curso, você pode transformar a dinâmica do curso em uma dinâmica gamificada, inserir elementos de gamificação, etc. Mas, por outro lado, a dinâmica de aprendizagem não necessariamente precisa que aquele contexto ele seja tão rígido assim. Então, é até uma coisa que a gente viveu na pandemia. Assim, a gente teve a adoção do trabalho remoto, a adoção do EAD, a adoção de, enfim, mecanismos diversos que as pessoas elas puderam interagir com coisas em outros contextos. Então, nesse caso, casos de cursos, por exemplo, você começa a olhar do tipo, mas eu podia transformar esse negócio em um joguinho. Eu podia transformar toda essa minha ementa, essas coisas, em uma aplicação separada que a pessoa pode interagir quando ela quiser. Então, você já começa a ter essa divisão entre, jogo sério e gamificação. Qual dos dois eu aplico? Mas perceba que são duas aplicações diferentes. Em um caso, você está modificando o processo que está acontecendo naquele lugar, naquele espaço e tempo restritos, e no outro você está dando você está meio que criando um apêndice daquilo, separando e permitindo que aquilo seja interagido, que aquilo possa ser utilizado pelas pessoas em outros contextos. Aí, óbvio, você pode aplicar um jogo sério dentro de um processo de gamificação. Você pode, por exemplo, criar um jogo de tabuleiro para ser aplicado dentro de um processo de aprendizagem. Você pode fazer N coisas, que, inclusive, é outro ponto. Quando a gente fala tanto de gamificação quanto de jogo sério, não necessariamente a gente está falando do digital. A gente pode estar falando de analógico, a gente pode estar falando de RPG, a gente pode estar falando de N coisas que podem ser utilizadas. E aí, quanto mais a gente vai para essa questão do poder ser separado, quanto mais a gente vai para essa questão do jogador interagir quando ele tiver interesse, etc.,
mas a gente vai para o lado do jogo sério. Então, a pegada do jogo sério, a ideia do jogo sério, ela trabalhar com engajamento, com estado de fluxo, com todos esses elementos dos jogos tradicionais, de entretenimento, etc., só que puxando eles para tentar apresentar uma coisa para as pessoas que seja mais do que a parte de entretenimento. E aí, de novo, assim, puxando aquelas discussões que normalmente a gente só tem quando a gente está na academia. Mas, às vezes, a definição de jogo sério é uma definição muito nublada, porque isso depende muito do teu propósito. Você pode, por exemplo, jogar um simulador histórico e aquilo ser encarado como um jogo de entretenimento ou um jogo sério. Então, você pode, por exemplo, jogar Civilization, e você pode jogar Civilization por entretenimento, porque você gosta de jogos de estratégia, ou você pode jogar Civilization como um experimento sobre economia e relações políticas entre países. É possível você observar as coisas pelos dois prismas. Então, ele pode ou não pode ser um jogo sério, enfim. Tem toda essa discussão quando a gente vai para a linha da academia. Mas, no final das contas, o jogo sério ele tem essa pegada. Assim, ele vai te proporcionar, normalmente, um conhecimento ou uma mensagem que os jogos de entretenimento não fazem. E isso não necessariamente educacional. Assim. Então, por exemplo, Advergame é um tipo muito comum de jogo sério. Advergames são jogos utilizados para a parte de advertising, para a parte de publicidade, para a parte de comunicação institucional, comunicação de marca, divulgação de um produto, etc. Ele não quer te comunicar necessariamente nada educativo, então existe a diferença. Jogos educativos são jogos sérios, mas nem todo jogo sério é jogo educativo. E aí o Advergame ele quer simplesmente ser divertido, quer ser legal e quer fixar aquela marca na tua cabeça. Então você quer, sei lá, o melhor match 3 que você já jogou na sua vida vai ser o match 3 da Hershey, sei lá. Enfim, aí você vai ficar com aquela relação, um share of mind muito forte, com um share of heart muito forte. Então, com essa relação de aproximação com a marca. Então, tem muito disso. Assim, a gamificação ela é a melhor escolha quando você está falando de processos que não podem ser modificados ou que, enfim, você precisa lidar com eles dentro de determinados compliances, dentro de determinadas regras que você não tem controle. Às vezes, dentro de uma ISO, dentro de alguma outra coisa que está muito rígida. E os jogos sérios, eles começam a ser alternativas interessantes conforme você dá mais independência para o seu jogador. Então, você quer que ele interaja quando ele quiser, como ele quiser, você quer dar mais liberdade para ele, você quer, enfim, você quer que não seja uma coisa atrelada ao processo tradicional que ele tem da rotina dele, por exemplo. Você quer que ele jogue um jogo sério por diversão, tanto quanto ele jogaria um jogo de entretenimento. E aí você vai para esse outro lado da força, vamos dizer assim. E muitas vezes, quando a gente está falando de gamificação e jogo sério, isso por experiência, tá, gente? A gente entra em contato aí com uma quantidade enorme de empresas e oportunidades que surgem. Muitas vezes os briefings, eles vêm para a gente como gamificação e, na verdade, é um jogo sério, ou eles vêm para a gente como jogo sério e, na verdade, é uma gamificação. Então, existe Isso é normal, tá? Então, assim, não tem problema. Não é uma coisa assim. A única dica que eu daria para quem não é da indústria, para realmente ouvir os especialistas, né? Ouvir, por exemplo, a gente aqui na Game Plan, a gente, no escritório de Fortaleza, a gente tem uma equipe de pessoas que tratam tecnologia de jogos, de uma maneira muito ampla. Então, a gente tanto desenvolve jogos, como a gente está desenvolvendo soluções de gamificação, como a gente está desenvolvendo jogos sérios. Então, essa experiência é muito importante, e ela vale também como, vamos dizer, como colaboração entre estúdios. Então, na dúvida, existem N canais aí que você pode tirar essa dúvida de como proceder e de como fazer esse approach, né? Porque muitas vezes o que vem do mercado, e especialmente agora que a gente está com uma demanda enorme de marcas, né? As marcas, elas descobriram de novo os videogames, né? Por que eu estou falando de novo? Porque eu sou velho, né? Então, a gente já teve esse fenômeno. Então, isso que está acontecendo agora, de Free Fire, de Avakin Life, das marcas fazerem shows dentro dos jogos e esse tipo de coisa, isso já aconteceu, tá, gente? Isso não é a primeira vez que acontece.
Isso é uma recriação de algo que já aconteceu, sei lá, 15 anos atrás, só que com muito mais tecnologia. Hoje a barreira de entrada para as marcas para fazer ações dentro de um videogame, dentro de um jogo multiplayer, elas são muito menores, né? Os jogos estão muito mais preparados para isso do que eles eram, obviamente, 15 anos atrás. Então você tem experiências extraordinárias, como a que a gente tem visto aí de N marcas, fazendo as suas aparições aí dentro dos jogos. Mas isso a gente não pode também confundir com a indústria de jogos. Isso é publicidade. Isso são os jogos, ele por conta da sua abrangência, por conta da sua popularidade, eles viraram uma mídia. E uma mídia que chega numa determinada demografia que as atuais mídias não chegam. Então, eu consigo só imaginar uma rede que consiga, vamos dizer, que tem aí uma superposição com games, que é o TikTok. Né? Eu só consigo olhar para uma... se eu fosse escolher, né, eu preciso falar com a geração Z, eu preciso falar com late millennials, eu preciso falar com geração alfa, eu vou aonde? Né? Então, ou você vai para o TikTok, ou você vai falar com games. E games, e aí no final das contas, games virou uma mídia, né? Assim como a TV, assim como o rádio, assim como enfim, as próprias redes sociais. Games virou uma mídia e essa mídia ela está sendo atacada aí positivamente, né? Ela está sendo atacada pelas grandes agências de publicidade e pelas grandes marcas, né? E muitas vezes elas estão aí tentando atacar por via dos esportes, que na verdade não são games, né? Não o jogo é simplesmente uma ferramenta para um esporte. Então, mas esse é assunto para outra conversa. Quando a gente fala de ativação de marca, né? Os jogos sérios eles são interessantes na medida em que jogos são criados para a fixação das marcas, né? Então a gente tem aí tem estúdios brasileiros, enfim, no mundo todo, mas tem estúdios brasileiros incríveis assim que fazem jogos extraordinários para várias marcas, e que esses jogos até têm muito sucesso e muitos downloads então, mas outra coisa que você precisa tomar cuidado na hora que você vai fazer um jogo sério é exatamente você não deixar a seriedade do jogo interferir, né, no objetivo do jogo, que é entregar o design necessário para que o seu objetivo de negócio seja impactado, né, para que o seu objetivo de negócio seja alcançado. E aí eu vou pedir de novo a opinião do Arisson, para ele falar um pouquinho sobre a relação entre o objetivo de negócio, né, que é um negócio totalmente fora do universo de games, né? Então a marca tem um determinado objetivo de negócio. A gente está até, inclusive, tem um projeto dentro da casa que é muito interessante, com um objetivo de negócio muito complexo, inclusive, e a gente está trabalhando numa solução para essa empresa. Então, eu queria trazer um pouco dessa relação entre como que você consegue, através de um jogo, atingir um objetivo de negócio. Tá. Isso é uma... Ligações. Esse é um tema bem interessante, porque, na verdade, eu acho que ele se cruza com outro tema bastante pertinente, que é exatamente a aversão que a gente tem, a gente, quando eu falo desenvolvedores no geral, tem em relação ao jogo sério. Então, assim, para você atingir um objetivo de negócios com um jogo, precisa estar muito claro o que o jogo consegue entregar. Então, existe uma relação muito forte. Quais são os KPIs que ele consegue te entregar, qual é o tipo de visibilidade, etc. Diversos indicadores que normalmente não são indicadores próprios de jogos ou que a gente não utiliza de forma muito comum.
Então, você precisa saber, por exemplo, que, cara, jogo às vezes não é, tipo, jogo não é a solução para tudo. É uma coisa que às vezes eu falo, a galera fica tipo meio, tá, mas você é desenvolvedor de jogo, como assim? Tipo, tá, cara, mas assim, eu não vou surtar ao ponto de dizer que não, coloca jogo em qualquer coisa aí e vai ficar melhor. Não, necessariamente. Tem muitas soluções que elas não pedem um jogo como uma solução. Você precisa entender isso. Sim. Então, é muito comum, por exemplo, que a gente precise entender quais são os elementos que o jogo, de fato, ele consegue entregar. Então, o jogo ele consegue entregar, você consegue, por exemplo, mensurar a retenção, você consegue mensurar a atenção que as pessoas estão dando a determinada marca dentro do jogo, você consegue. Então, esse é um tipo de KPI possível que quando um cliente vem em busca de indicadores do tipo, eu quero que a minha marca seja, que as pessoas tenham uma relação mais próxima com a minha marca, eu quero que as pessoas, a minha marca tenha mais visibilidade para essas pessoas, você consegue entregar esse tipo de indicadores. Então, existem coisas que os jogos eles conseguem, obviamente, entregar melhor ou tão bem quanto outras mídias, e isso pode ser explorado. Existem coisas que não. Mas o ponto é, nesse caso, e aí falando sobre essa questão de objetivos de negócios e tudo mais, a seriedade do jogo, os jogos sérios eles têm um estigma muito negativo dentro da indústria. Assim, com muitos desenvolvedores, principalmente quem está começando. Normalmente a gente tem um começo de desenvolvimento de jogos que é muito, eu quero fazer, sei lá, eu quero fazer meu jogo autoral, eu quero ser super expressivo, artístico, etc. O meu projeto vai ser muito legal e tudo mais. E aí você olha para um jogo sério que é tipo, cara, tem um cliente, você tem um briefing muito específico para trabalhar, e aí você fica tipo, não quero fazer isso. Assim, tipo, tem um nojinho desse negócio, não quero trabalhar com essas coisas. Sendo que, na verdade, assim, isso em parte tem muito a ver com o fato de como os jogos são trabalhados quando você começa a desenvolver jogos. Então, seja dentro de cursos, seja dentro de rodas de desenvolvedores mesmo, de comunidade, etc. Normalmente o jogo sério não recebe tanta atenção. Ou os jogos que não são jogos para entretenimento não recebem tanta atenção, porque tipo, joguinho, jogo educativo, sei lá, coisa para criança, esse tipo de coisa. O mesmo estigma que as pessoas tinham sobre os jogos, dizendo que o jogo era para criança, hoje os desenvolvedores têm com jogo educativo, por exemplo. Tipo, jogo educativo é jogo para criança, é jogo simples, é jogo que, sei lá, não me dá vontade de fazer. Sendo que não, assim, tipo, principalmente quando você trabalha com design propriamente dito, quando você é designer de formação, isso é uma coisa muito comum, as restrições, elas são coisas que costumam ser bastante interessantes para o seu processo criativo. Então, os jogos sérios, eles permitem um processo criativo muito dinâmico, eles permitem um processo criativo diferenciado. Você pode criar coisas muito legais, mecânicas novas, você pode explorar estéticas diferentes, você pode explorar uma dimensão muito próxima do que você poderia trabalhar, por exemplo, dentro do autoral, dentro do desenvolvimento de jogos sérios, sem você ter muita perda. Assim, é só, obviamente, você focar no seu briefing, mas existe uma possibilidade muito grande, existe uma janela de oportunidade muito legal para você conseguir explorar esses jogos. Então, assim, dentro da casa mesmo, assim, a gente já pegou projetos tipo, não, jogo para, sei lá, educação financeira, enfim, coisas desse tipo. E aí, não, é uma coisa super séria, papapá, vamos colocar um quiz aqui e acabou. A gente, não, o jogo vai ser tipo o jogo vai ser um jogo de estratégia, vai ser um jogo de gerenciamento de vida, a gente vai colocar elementos de gerenciamento de recursos, vai colocar progressão, o cara vai poder tipo, procurar emprego, essas coisas, papapá. Tipo, vamos puxar coisas de jogos que a gente gosta, e jogos de entretenimento, de fato, ou experiências de entretenimento que a gente tem dentro da casa, e vamos trazer para esse projeto. Então, isso é super possível. Então, é muito legal quando você pensa nessa questão dos objetivos de negócio, porque objetivos de negócio, eles geram indicadores, eles geram metas específicas para o teu design atingir. Então, tipo, você quer... Isso, enfim, é uma metodologia que a gente trabalha muito internamente, mas é exatamente isso, assim, converte os seus objetivos de negócio em temas de jogo, converte esses temas em mecânicas e vê o que dá. Às vezes, muito normalmente, saem coisas muito interessantes daí. Então, você consegue evocar temas, você consegue trabalhar com esses temas de forma diferente, que os resultados, você olha e você fica, pô, cara, esse jogo eu jogaria ele independente dele ser um jogo sério ou não, sabe? Tipo,
Eu falo no meu caso mesmo, assim, tipo, eu gosto muito, eu sou uma pessoa muito apegada a jogos de estratégia e simulação. Então, alguns projetos que a gente já desenvolveu na casa que tem essa pegada de estratégia de simulação e são jogos sérios, são jogos que são super divertidos para você pegar e ficar jogando. Assim, tipo, cara, eu tô aprendendo alguma coisa aqui, beleza, tipo, isso aqui não é o fator mais importante nesse momento para mim. E no final das contas, isso acaba sendo orgânico. E isso é o mais importante, assim, para quando você está lidando com um cliente, ou, na verdade, melhor ainda, quando você está lidando com o seu usuário, a última coisa que você quer que o seu usuário fique pensando quando está jogando o seu jogo é o que, é que ele está aprendendo enquanto ele está jogando. É a última coisa, ou o que é que está sendo transmitido para ele. Então, cara, você não quer que o teu, sei lá, você está ensinando o teu usuário sobre coisas de construção civil. Você não quer que o cara fique pensando nos cálculos de construção civil. Você quer que ele fique pensando nas formas, em como aquilo está sendo trabalhado, qual é o processo, em vez de quais são os cálculos específicos. Ou sei lá, você está ensinando o cara, você está trabalhando educação financeira. Você não quer que o cara fique fazendo conta, você quer que o cara pense do tipo, tá, é realmente importante que eu guarde meu dinheiro, porque daqui a pouco eu tenho um objetivo que eu quero cumprir dentro do meu jogo. Mas eu preciso ter economias, eu preciso ter uma reserva de emergência. Enfim, ele vai assimilando conteúdos de forma orgânica, de uma forma muito mais tranquila do que seria, por exemplo, você dar uma apostila para o cara ou você fazer com que o cara passasse 40 horas de uma dinâmica de aula, por exemplo, para entender aquele assunto. Então, literalmente, essa é a graça de você trabalhar com um jogo sério ou com a gamificação. Gamificações também tendem a levar esse conteúdo de forma mais leve. Mas os jogos sérios, eles têm um potencial muito grande, exatamente porque a gente pode se aproximar muito dos jogos de entretenimento. E aí a gente chega a gente volta até para aquele ponto que eu tinha falado antes do Civilization, do tipo, você pode jogar Civilization como um jogo de entretenimento, ou você pode jogar ele como um jogo sério. Vai depender da tua perspectiva. O que você quer é transmitir um conteúdo, o que você quer transmitir uma ideia, o que você quer que aquele negócio ele fique na cabeça do teu jogador enquanto ele está em estado de fluxo. Porque aí ele está mais suscetível a determinadas mensagens, porque aí ele tem uma abertura maior para entender determinados assuntos, para observar padrões, enfim. Ele está em um estado de hiperfoco e ele está em um estado de interação que é muito positivo para você apresentar coisas para ele. Enfim, e aí a gente entra em uma outra seara de coisas relacionadas à psicologia, relacionadas a game user research, etc., que é um pouco mais profundo. Mas enfim, eu acho que a mensagem, no final das contas, especialmente para quem desenvolve jogos, gente, não tem um preconceito com jogos sérios, não tem um preconceito com gamificação. Porque são coisas que a gente consegue se libertar muito dentro desses briefings. E normalmente, assim, ironicamente, eles são coisas de menor risco do que você trabalhar as mesmas perspectivas no autoral. Porque como você está trabalhando para um cliente, contanto que você, obviamente, trabalhe dentro das diretrizes do briefing, etc., que foi passado para você consegue pirar e fazer coisas muito legais, tendo a garantia que o seu projeto vai ser um projeto bem recebido. Então, isso é bem interessante. Não, nossa, genial, assim, eu pessoalmente gosto muito quando o Arson se empolga e faz uma mega explicação dessa, porque eu sempre aprendo demais e eu espero que vocês tenham, que tenha sido uma conversa bem interessante. Infelizmente, nosso tempo, ele acabou, na verdade. Então, eu queria agradecer muito a presença do Arisson aqui, o nosso o líder lá nossos trabalhos de desenvolvimento no escritório de Fortaleza. Gostaria de agradecer também o convite aí feito pelo Pong, agradecer aí o Sebrae pelo suporte de sempre, e pelo convite de participar mais uma vez aí do GoRN. Vai ter mais uma palestra com o time da Gameplan, então não percam. E se vocês tiverem mais perguntas, enfim, a gente também vai estar durante o evento para tirar a dúvida de vocês. E querendo entrar em contato com a gente, querendo entrar em contato com a Gameplan, a gente tem os sites, agora aprendi, ó. Você tem os sites aqui em cima, e aí você tem o QR Codezinho aqui embaixo, que você pode bater também, tem todas as nossas redes lá. Então, eu queria agradecer a todos, e por hoje, por agora, é só. Fiquem aí com o resto da programação do GoRN. Até a próxima.